Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoe a todos. A gente sabe que foi na época do Segundo Templo que o povo, né, de Israel, que vivia cativo lá na Babilônia, vindo da Babilônia, ele traz consigo também o idioma, tá, aramaico. Eles eram conhecedores da cultura, né, dos babilônicos, né, e o aramaico era a língua falada pelos babilônicos, tá? Essa língua era utilizada em Israel, após ali a construção do Segundo Templo, para se falar no dia a dia, para negócios e para outros assuntos. Porém, o hebraico, tá, que era a língua que eles sempre falaram, tá, ele também era utilizado, mas para ocasiões especiais, como orações e momentos com o próprio Deus nas sinagogas, tá? A gente precisa entender isso. Ah, no Novo Testamento, ali na Brit Hadashah, na Nova Aliança, na verdade, a palavra de Deus fala que Saulo ouve uma voz que falava com ele no livro de Atos dos Apóstolos, 26:14, tá? Fala com ele em língua hebraica, hebraica. E dizia, por que que ele ouve essa voz em língua hebraica? Por que que Jesus fala com ele em língua hebraica? Para que realmente não tivesse nenhuma sombra de dúvida que era o próprio Deus. Essa língua, esse idioma, era o idioma que o povo de Israel usava para se comunicar com Deus. Então, não haveria nenhuma dúvida de que aquela voz que ele ouvia em língua hebraica, de fato, era o Senhor a quem ele estava perseguindo, dia após dia. Ele ouviu essa voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ficaria mais ou menos assim. ואני שמעתי קול אומר אליי בלשון העברית, שאול, שאול, למה אתה רודף אותי? Saulo, Saulo, por que me persegues? Entendeu? Então, não tinha nenhuma sombra de dúvida de que essa voz que falava com ele em língua hebraica era o próprio Senhor, a quem ele dizia servir, a quem ele dizia adorar, ok? Não tinha nenhuma dúvida de que esse que falava com ele era o Senhor que ele, ok? Que ele dizia servir, que ele dizia adorar. A gente precisa entender isso. Então, tanto Saul, o interessante é que tanto Saul como Saulo têm o mesmo significado e a mesma pronúncia. Shaul, Shaul. Tanto Saulo quanto Saul, eles pertenciam às mesmas tribos, que era a tribo de Benjamim, tribo de Benjamim. Assim como Davi, tá? Que pertencia à tribo de Judá, Jesus também é chamado de leão da tribo de Judá, leão da tribo de Judá, porque ele descende, ok? De Davi, da tribo de Davi. E o mais interessante ainda é que lá no livro de 1 Samuel 26:18 diz o seguinte: Davi faz uma pergunta para Saul, ok? E ele diz o seguinte: por que o meu senhor teima em perseguir o teu servo? Praticamente as mesmas palavras que Jesus utiliza para falar com Saulo. Só nós não temos aqui a palavra senhor e servo. Mas Jesus praticamente fala as mesmas coisas. Olha só. Shaul, Shaul, lama ata rodef oti. Saulo, Saulo, por que me persegues?